Mano, desliga o áudio de vocês aí, para não sair aí a briga de vocês na tela. Vejam que o berço pedagógico nasceu na nossa pedagogia, né? Voltar só um pouquinho aqui atrás. Marx, dentro do seu etnocentrismo, chama essa tendência pedagógica, os seus líderes. Por que ele usa teólogos? Por quê? Porque na tendência pedagógica eclesiástica, praticamente os pedagogos também são teólogos, né? A gente viu que todo aquele contexto da Idade Média, né? Tomás de Aquino, Agostinho, por exemplo, eles até entendiam de educação, mas eles, por excelência, eles eram teólogos, né? E dentro da teologia eles estudavam a questão da educação. Eu não sei se eles eram pedagogos, mas teólogos eu tenho certeza que eles eram, ok? Muito bem. Aí vejam em que berço pedagógico nasceu a nossa pedagogia, certo? Então, a nossa pedagogia, atenção, a nossa pedagogia, isso aqui não é um destaque crítico do ponto de vista pejorativo, em absoluto, mas ela surgiu exatamente a nossa pedagogia num berço eclesiástico, num berço religioso, certo? Para os jesuítas, né, que eram as pessoas ligadas diretamente à igreja, a religião católica era considerada obra de Deus, certo? Obra de Deus. O que é isso? O etnocentrismo. Então, os jesuítas, na interpretação da tendência pedagógica nascida num berço eclesiástico, dizia que a obra que eles consideravam, ou seja, a religião que eles viviam, por conseguinte, a educação que eles trabalhavam, tendo como berço a religião católica, era considerada obra de Deus. Enquanto que as religiões dos índios, dos negros, eram obras do demônio. Por que índios e negros? Por quê? Porque naquela ocasião, você sabe que o brasileiro nato é exatamente o índio. Então, o índio é o brasileiro nato. São os verdadeiros brasileiros. E eles recebiam as visitas, né, vindo de Portugal, da Espanha e mais de Portugal, e aqui chegando encontraram essas duas classes de pessoas. Então eles diziam que a nossa obra é obra de Deus, então aceite a nossa obra, crê na nossa obra, venha para onde nós estamos, crê como nós estamos, etc, etc. As demais eram obras do demônio. Isso é uma grande falha do etnocentrismo. Eu não aceito que você faça diferente do que eu faço. Eu não posso pactuar, nem compactuar com você, se você não faz o que eu faço, se você não come o que eu como, se você não crê no que eu creio, ok? Isso já hoje, por exemplo, a gente sabe que isso é uma questão, uma coisa antipedagógica. Ok? Então, o que é isso aí? Claro que eu vou explorar isso ao longo das nossas questões, né? Essa questão, o etnocentrismo pedagógico. Eu posso até pedir assim, desculpa. Faça uma tradução da etnocentria da tendência pedagógica, no caso que você defendeu, né? É um negócio bonito. E quem foram os índios no Brasil? Primeiros brasileiros, alunos, a frequentarem as salas de aula. Então, os primeiros alunos brasileiros foram os nossos índios. Os primeiros estudantes brasileiros, os nossos índios. As primeiras pessoas a receberem toda a tendência, os nossos índios, né? E a gente sabe que eles praticamente não evoluíram em quase nada. Eles foram muito explorados, mas deixemos essa parte aí de lado. Vejam como pensava e produzia a pedagogia nos tempos antigos. Aí vamos voltar, né, para a Ratio Studiorum, né, que é uma pedagogia tradicional. Observem esse texto aí que eu separei para vocês. Observem bem. Ratio Studiorum é uma espécie de coletânea privada. Você sabe que educação, né, não pode ser privado, que a educação, contexto educacional, ela é uma questão pública para todas as pessoas indistintamente, grandes, pequenos, ricos, pobres, pretos, brancos, seja lá quem for, tem que estar à disposição do projeto de formação humana ligado à pedagogia. Nesse caso aqui, era uma espécie de coletânea privada, fundamentada em experiências acontecidas no colégio romano
e adicionada às observações pedagógicas de diversos outros colégios. Experimentava em um e transmitia para os demais, que busca instruir rapidamente todo jesuíta docente sobre a natureza. Então, quem eram os docentes? Eram os jesuítas, que recebiam exatamente essas orientações, uma espécie de cartilha, para segui-la, certo? A extensão e as obrigações do seu cargo. Então, o cargo docente, naquela ocasião, tinha que seguir essa situação aí. Surgiu com a necessidade de unificar o procedimento pedagógico dos jesuítas diante da explosão do número de colégios confiados à Companhia de Jesus como base de uma expansão missionária. Constituiu-se numa sistematização da pedagogia jesuítica, contendo, olha aí, 467 regras. Minha gente, para você ser professor naquela ocasião, ou você dominava estas regras, ou você estaria sem condições de exercer a sua profissão. 460 regras que cobriam todas as atividades dos agentes diretamente ligadas ao ensino. Hoje, por exemplo, se fosse, eu cairia fora. Eu cairia fora porque a pedagogia não é regra. Professor, tem alguém querendo entrar. Não apareceu aqui, não. Assim que aparecer, eu deixo. Olha. Assim que aparecer, pode ter certeza que vai entrar. Ok? Então, voltemos aqui. Voltemos aqui. 467 regras. A gente apresenta uma regra para fazer uma resenha. Os alunos reclamam. Imaginem. É regra demais. Mas esse era o compêndio, ou seja, como é que era, vamos pensar aqui, como é que era formado a ementa do curso de pedagogia naqueles dias. A gente pega a nossa ementa, você vê aí no seu plano de ação, né, no seu módulo que está, você vê lá, tem o quê? Parece que tem uns 8, no máximo 10 itens, né? 10 itens. E nesses itens tem os subitens que a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Aí imagine o tamanho desta ementa num curso de educação ou de pedagogia. 467 regras. Então, quem pegar, por exemplo, eu não sei se eu coloquei essa tendência pedagógica, eu acho que sim, já vai ter pano para manga para fazer aí as suas colocações, certo? Muito bem. Então, estas concepções pedagógicas se caracterizam por uma visão essencialista de homem, certo? Segundo eles. Aí o que é que a gente encontra mais? As pedagogias tradicionais religiosas, está aí o ano, mais uma vez repetindo, 1700 e alguma coisa, faz muito tempo, né? Ela era leiga. O que era uma leiga? Porque não tinha uma formação completa, né? O leigo é aquele que está buscando uma formação, mas ainda não atingiu essa formação satisfatória. Talvez estivesse até ligado à questão das regras, enquanto não dominasse todas as... Talvez, tá? Não estou afirmando esse ponto, não. Porque não dominou todas as regras, então você está em caráter de formação, enquanto formado não for, leigo você será, certo? Aí vem aí as reformas chamadas pombalinas da instrução pública, que vocês já, segundo vocês, já viram, né? O Johannes trabalhou isso aí com vocês, coisa que não vai ser nenhuma dificuldade para vocês entenderem, tá? Vem o privilégio do Estado em matéria de instrução, então o Estado começa, né, a mostrar os seus dedos, né? Vem as aulas régias, que eram disciplinas avulsas, professor nomeado e pago pela coroa portuguesa com recurso do subsídio literário, que foi instituído em 1772, né? Então, até a questão salarial dos professores é um negócio meio complicado, né? E escola das primeiras letras, que após 1808, divulgação do método de ensino mútuo, está aí uma das leis famosas, né? Lei das Escolas de Primeiras Letras de 15 de outubro de 1800. Vocês têm coragem de pesquisar essa lei? Seria bom, viu? Seria bom. Bota lá no Google, lá você vai encontrar essa lei direitinho. É bom porque você tem um domínio, né? Se é a lei, está na lei? Tá. Então, meu filho, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
1827. Vocês nem sonhavam em ser gente. Então, essa aí é a escola das primeiras letras. É bom vocês pesquisarem isso aí. Chegam as tendências pedagógicas e agora a gente chega definitivamente no Brasil para a gente acompanhar essas situações. Gente, não tem ninguém aqui pedindo para entrar não, viu? Porque quando aparece aqui, eu logo autorizo. Então, nesse período aí, vem esse grande homem Libânio. Gente, olha, precisa ler este homem. Libânio tem obras no campo da didática, no campo da educação de uma maneira geral. É um autor que precisa ser lido por nós, pedagogia. Você ser pedagogo e não conhecer Libânio, vai faltar uma peça importante no seu cabedal de conhecimentos. Precisa ler, né? Aí Libânio, o que ele diz? A adoção de uma determinada tendência, presta atenção, viu a cabeça desse cara. A adoção de uma determinada tendência ou de outra, deixa eu autorizar aqui, ou de outra, depende diretamente dos condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes concepções de homem e de sociedade. Ele já começa aí a mostrar a amplitude da sua visão. Tá? Então, se você vai adotar, se você vai aceitar, se você vai se inserir em uma determinada tendência pedagógica, se você vai passar a viver dentro desse contexto educacional, porque uma tendência pedagógica é um contexto educacional, então esta tendência, ou de qualquer outra, vai depender diretamente dos condicionantes. Que condicionantes? Sociopolíticos, que vai configurar essas concepções de homem e de sociedade. Então, quem é o homem? Estudar o homem por completo, em todas as suas funções passadas, presentes e mais as futuras, e a sociedade onde está inserido. Por quê? Vamos lembrar de Vygotsky? Porque o indivíduo, ele nasce com as suas funções psicológicas elementares, como qualquer outro animal. Quando ele cai no meio social, que vive nesse universo sociopolítico, ele se torna um ser com função psicológica superior. Então, o meio vai gerar esse fator superior do ponto de vista da capacidade mental da pessoa. Então, Libânio já começa a introduzir essa importante situação para a gente pensar, ok? Guarde bem esta colocação de Libânio, tá? Guarde Por isso bem. a questão de estudar antropologia também, né, professor? Exatamente. Exatamente. Eu digo para vocês que, lamentavelmente, muita disciplina da pedagogia está acontecendo em EAD, com todo respeito a EAD, com todo respeito. Mas eu dou com todo respeito, mas é uma disciplina que você tem que ver ali a miúde. Ora, professor Deus, mas a disciplina EAD você também estuda a miúde, ok. Então, não vou entrar nessa discussão. Antropologia, eu me lembro que assim que começou o curso de pedagogia no Ateneu, eu fui um dos primeiros professores na disciplina que trabalhei, foi exatamente antropologia educacional. Lindo essa disciplina, né? Eu também particularmente queria que fosse presencial, mas infelizmente... Ela geralmente é EAD, né? Pois bem, então veja a questão de Libânio e veja aqui como é que ele completa, tá? Primeiramente, pegar aqui o fio da meada. A adoção de uma determinada tendência ou de outra depende diretamente dos condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes concepções de homem e de sociedade e, consequentemente, diferentes pressupostos sobre, aí vem, papel da escola, aprendizagem, relações professor-aluno e técnicas pedagógicas, aí vai, etc, etc, etc. Então, veja o que é que Libânio está trazendo para a gente discutir. Aí é onde eu apresento estas sugestões de montagem no trabalho de vocês, né? Na tendência pedagógica de vocês vai trabalhar. Qual é o papel da escola? O papel da escola atende às necessidades do aluno na sua formação, como diz Libânio, como homem. Quando ele diz homem, é o ser total, né? É o ser holístico, né? Homem pensante, homem que age, homem que se relaciona, homem que cria, homem que tem futuro, homem que projeta, homem que tem seus saberes, né? É o papel da escola dentro daquilo que ela pretende ser. Porque a escola é
o ninho onde nós vamos nos desenvolver. Na escola eu desenvolvo a minha vida social, na escola eu aprendo costumes diferentes dos meus, na escola eu implanto os meus costumes, na escola eu desenvolvo os meus saberes, na escola eu vou desenvolver uma relação entre a minha pessoa e um ser superior a mim do ponto de vista do saber. Então o papel da escola é de fundamental importância na vida do homem, do ser humano. Por isso que hoje, por exemplo, nas escolas públicas, né, gente, eu diria para vocês que de 10 anos para cá, a escola pública mudou 1000%. Eu me lembro que quando cheguei aqui, vim do Rio de Janeiro para cá, que eu estava na UES, né? Eu terminei meu curso de pedagogia na UES, eu fui fazer estágio, fiz estágio naquela ocasião em várias escolas. Ó, eu estagiei na escola Redentorista, que não existe mais. Eu estagiei na escola Canarinho, né, que trabalha com alunos inclusos, existe até hoje, que é particular. Quando eu fui estagiar numa escola pública, minha gente, a gente tinha medo de entrar. Não era ambiente formativo, era um ambiente destrutivo. Fazia um negócio. Assim que começou aquela sede ali da UES, no Itaperi, por exemplo, né? Tem salas ali que você vai para dentro, fica lá pertinho do presídio. Tem sala ali que fica pertinho do presídio. Eu, por exemplo, eu fiz disciplina na última sala daquele corredor. Olha, na segunda-feira, quando a gente chegava lá, aquele corredor, a gente era cheio, lotado de camisinhas. Porque o pessoal fazia, pintava e bordava ali, as salas de aula chega fedia, né? Fazia medo, né? Hoje você analisa por nas escolas, não só isso, né? Porque o prédio não é tudo, mas tem as suas significâncias. Mas o teor, a metodologia, é um negócio que a gente precisa atentar para isso. Então, Libânio já está trazendo aqui o papel da escola, a instituição de ensino. Depois ele entra a questão da aprendizagem, né? Pegar a teoria, colocá-la na prática. Depois ele trabalha essa questão relações professor-alunos, que é um fator. Vocês precisam estudar com afinco esses procedimentos aí. Por quê? Porque você, na sua relação com seus alunos, você vai conquistá-los ou você vai dispersá-los. Se você conquistá-los, você vai ter um coração aberto, uma mente aberta, onde você vai poder trabalhar todos os fatores formativos de um ser humano. Então, precisa atentar para isso aí. E, além disso, vem o quê? Vem as metodologias, né? Vem a questão da didática, quando ele usa as técnicas, o que são as técnicas pedagógicas? Depois vocês façam uma pesquisa aí, quais são as técnicas pedagógicas, por exemplo, das tendências X, das tendências tal, etc. Então, esse pequeno ponto em Libânio já é absolutamente enriquecedor, ok? Até aí tudo bem? Aí vem a pedagogia liberal. Essa aqui essa pedagogia aqui é a tradicional, né? Aí vem a pedagogia liberal. Veja o que é a liberal apresenta a sua filosofia de ensino, os seus métodos, etc. Né? Preparar os indivíduos para desempenho de papéis sociais, certo? Papéis sociais. Esses papéis sociais, ele também tinha as suas privações, tá? As suas privações. Então, a liberal estava saindo praticamente de uma castração nesse ponto aí, e agora entra essa filosofia de ensino que diz o seguinte: a gente tem que preparar o homem e a mulher para que ele desempenhe os seus papéis sociais. Está errado? Tá não. Aí eu pergunto a vocês, qual é o papel social de uma pessoa? Qual é o papel social de um homem? Qual é o papel social de uma mulher? Eu não sei se no bojo de quem criou isso aí, esse papel social estava absolutamente redundante, não é? Qual é o papel social de um homem? Né? O homem vai ser homem, o homem é filho, o homem é pai, o homem é profissional, o homem é patrão, o homem é empregado, o homem é estudante, o homem é tal, etc, etc. Qual é o papel social dele? Né? E esses papéis sociais que são múltiplos, a gente sabe que, do ponto de vista da formação de família, não funcionou não, tá? Porque as famílias desregradas do jeito que estão aí, né? Eu dou aula em um ambiente que recebe os alunos de diversas camadas, né? A gente percebe como esses alunos sofrem, a grande parte deles não sabe nem quem é o pai. Então, o que é que deu em tudo isso? Né? Famílias desestruturadas,
famílias com o poder aquisitivo baixo, até por conta dessa situação, né? Mulher com 20 anos de idade, já mãe de 3 filhos, com todo respeito, pode ter até 10, né? Mas filho não é para castrar, filho não é para tirar a potência, filho não é para prender, né? O filho é para preencher os prazeres. Então, eu tenho que ter filhos, tenho, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ter a minha formação, até para ajudar na formação dos meus filhos. Então, essa é a primeiro ponto da pedagogia liberal. Precisamos preparar a pessoa, fazer com que a pessoa entenda quais são os seus papéis para praticá-los de acordo com a eficiência, onde quer que ele venha estar. Qual o segundo ponto? Adaptá-los aos valores e às normas vigentes. Aí já começa a questão da regra. Ele tem papel social, dentro do papel social dele é obedecer o que está escrito. Ele não pode sair fora disso aí. Quer dizer, já começa a engessar. Quais são os valores das normas vigentes? Lembra lá da Ratio? 476 normas e regras, não pode pisar fora disso aí, né? As regras, elas têm que visar o bem-estar, mas elas precisam também aceitar a minha sugestividade em cima daquilo que se está propondo. Okay? É assim que eu vejo a questão. Mas volta, deixa já citado aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas questiona quem reconhece que os valores apresentados ali não são satisfatórios. Eu não vou brigar, tá aí as greves que acontecem num quadro docente. Greve de professor é um negócio terrível. Se o professor está em greve, pode se preparar, vai ter quebra-quebra, vai ter invasão de ambientes, etc. É por aí? Não, por isso que eu não alimento esse tipo de greve. A greve tem que ser sentado, apresentado, como, por exemplo, aconteceu agora recentemente, né? Nosso presidente do Brasil foi com uma pleiade de empresários lá no Supremo Tribunal, pedir ao presidente do Supremo Tribunal que repense o que estão fazendo com as empresas. Algumas não voltarão mais, certo? Algumas não voltarão mais, pode estar certo disso. Gente, eu tenho mais 10 minutos, deixa eu ver aqui, 10 horas e, no meu relógio aqui, 10 horas e 35 minutos, nós vamos, terminando essa parte aqui, nós vamos ter que dar uma paradinha, tá? Aí, quando faltar alguns minutinhos, eu vou abrir aqui um espaço para ver se vocês têm alguma coisa a mais a perguntar. Não é isso? Que no tempo aqui, deixa eu ver aqui, 10 horas e 33 minutos, ok? Mas ainda tem 10 minutos, vamos lá. Então, a pedagogia liberal tinha estava presa a este foco, certo? Aí vem a pedagogia progressista e sua filosofia de ensino. Aqui já começa a trazer mais pano para manga. Vamos analisar essa pedagogia? Análise crítica das realidades sociais. Opa! Agora eu tenho normas e regras, mas eu tenho a porta aberta para apresentar as minhas críticas, como eu estou dizendo para vocês. Analisa a tendência? Analisa. Está legal? Está. Então procura alguma coisa para aperfeiçoá-las. Está legal? Está não. Então, onde não está legal, apresenta a sua sugestão de mudança. Não é crítica, joga pedra, você não presta, você é um cavalo. Quando você nasceu, quando estava na distribuição de cérebro, você chegou atrasado, tal. Não tem aquela história, aquela briga do Chaves com a Chiquinha? Não é por aí. Nós somos seres pensantes e a gente tem que bem calmamente, olha aí, assim, 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 assim. Por que você apresenta essa sugestão? Eu apresento porque aqui faz isso, 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 como por exemplo, quando foram fazer uma crítica a Pavlov, né? Pavlov, aquele pedagogo, aquele psicólogo que fez o teste com os cachorros, né? Ele sofreu uma crítica muito grande, porque faltou um tino especial para ele testar aquela questão da motivação, né? Mostrava a carne do cachorro, o cachorro salivava, etc. Por aí vai. Mas foi uma crítica construtiva, faltou isso. Você deveria ter observado esse detalhe, que a sua teoria ganharia muito mais espaço e seria bem mais construtiva, ok? Então, análise crítica das realidades sociais. Se hoje, por exemplo, nós fôssemos fazer uma análise crítica da realidade social na qual estamos inseridos, vou usar Brasil não, vou usar Fortaleza, certo? Fortaleza. Será que a gente teria algum ponto crítico a acrescentar? Será que a gente teria alguma coisa a jogar martelo do ponto de vista da crítica que não está construindo?
deixo com vocês essa parte aí, porque não quero entrar nesse ponto agora, até porque temos poucos minutos, certo? Análise das críticas das realidades sociais. 2, finalidade política, né? Qual é a finalidade? Deus me livre de entrar nesse ponto aqui agora. Deus me livre, não é? Mas fazia parte da pedagogia progressista. Por isso que muitos pedagogos foram presos, né? Foram caçados, alguns foram exilados em tempos passados, porque começaram a abrir a boca pelo fato de ver que a tendência que regia o povo e formava o ser humano não era uma coisa satisfatória, mas alejante, ok? 3, contra o autoritarismo, essa história de eu escrevo isso aqui, você tem que fazer, se você não fizer, você vai ser preso. Isto não é uma educação, isto é uma repressão, porque o ser humano precisa ter a sua livre escolha em qualquer que seja a situação. 4, valoriza a experiência vivida, então não posso deixar de lado, por exemplo, o que passou. Eu não vou imitar o que passou, mas eu vou analisar. E pode acontecer até de trazer alguma coisa passada. Não, isso aqui foi muito bom, isso aqui foi muito produtivo, muito formativo. Vamos trazer novamente para cá com a nova roupagem. Mas não, passou, passou. Te vira, eu não quero saber do que aconteceu, eu quero saber... Não, não é isso não. O futuro, ele está pautado num presente que se alimenta do passado. Guarde isso. O futuro está montado num presente que se alimenta do passado. É uma parede, né? Passado, presente, futuro. Passado, presente, futuro. Certo? Meu presente, eu vivo em função do que aconteceu. Às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins. Porque tem muita gente aí frustrado, com fobias, com estresse, que vive vegetativamente. Por quê? Porque está presa a situações graves que aconteceram no passado e não conseguiu recuperar e nem se curar. Okay? Então, as experiências vividas no passado, ela não pode ser desprezada. E, em quinto lugar, ênfase ao processo de aprendizagem grupal. Começou aí, por exemplo, eu estou dando até um curso para alunos do IDESC sobre a arte de viver, de se trabalhar em equipe, né? A gente está trabalhando com eles o que é um grupo, o que é uma equipe, quais são as características de alguém que faz parte de um grupo, quais são as características de alguém que faz parte de uma equipe. São coisas absurdamente diferentes, né? E o ser humano, hoje, ele está mais pronto para viver em grupo, porque ele vive em grupo, mas o seu produto é individual. Quem vive em equipe, ele tem o seu produto individual, mas tem que se trabalhar em cima do senso comum, daquilo que agrade a todos e que forme a todos. A pedagogia progressista já trabalhava esses fatores aí, ok? E aí, vou mostrar esse quadro aí para vocês, bem rapidinho, que a gente vai trabalhar exatamente em cima disso aí, tá? Quais são as tendências pedagógicas? Segundo Dermeval e Libani, e a corrente pedagógica, de uma maneira geral, ela trabalha essas duas linhas, certo? Essas duas linhas. Pedagogia liberal é a tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva e tecnicista. A pedagogia progressista é libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Você vê que aqui, por exemplo, não aparece o construtivismo, aqui não aparece o socio-interacionismo, aqui não aparece uma série de outras situações inovadoras que surgiram posterior a isso aí, certo? Mas, em linhas gerais, a gente vai trabalhar essas duas correntes aí. Tem equipe aí que ficou na tradicional, tem equipe que ficou na renovada progressista. Qual é a diferença básica, por exemplo, que se tivesse uma outra equipe, mas não vou fazer isso, o tempo também é muito curto, que eu ia pedir a essa equipe para trabalhar somente as diferenças existentes entre as tendências liberal e progressista. Então, nós temos a liberal e a progressista, a gente vai trabalhar em cima desses elementos aí, ok? Gente, até aqui, alguma dúvida? Até aqui, alguma pergunta? Estamos aí à disposição de vocês, certo? Eu vou ficar por aqui, porque a gente vai dar uma passeada por cada uma dessas bichinhas aí. Eu vou ficar por aqui para saber aí, deixar um pouco vocês pensarem, trabalharem e externarem aí alguma dúvida que, porventura, tenha surgido no bojo das nossas discussões. Vamos lá. Alguém tem algo a perguntar? Estou aberto para lhe ouvir. Professor? E aí, Daniel? O senhor ainda vai falar sobre o Paulo Freire? Sobre? Paulo Freire. Vou.
de forma especial. De forma especial. Não vou me aprofundar muito não, tá? Porque, inclusive, eu pedi, inclusive, no início do semestre, que vocês lerem um dos livros dele, né? Que está até na nossa ementa, né? A Pedagogia do Oprimido, que eu continuo. Vocês devem ler esse livro dele. É muito importante. Eu vou trazer aqui uma síntese do Paulo Freire para vocês verem o que ele viveu, o que ele cria, o que ele defendeu, o que ele criticou, e vocês sabem que ele sofreu até um exílio, né? Ele sofreu uma pressão gigantesca. A gente vai fazer aqui algumas abordagens sem tecer aqui nenhum juízo de valor, porque não é bom para a gente, né? Mas que foi alguém importante na construção do saber humano, isso foi. Tiro o chapéu para ele. Vamos lá. Pergunta, Ruth. Qual é a sua dúvida? Camila, você sempre teve vontade de fazer aquela pergunta. Vamos lá. Patrícia, pergunta. Ninguém? Então, eu vou passar um trabalho para vocês. Posso? Ó, eu vou passar um trabalho para vocês valendo meio ponto. Meio ponto tem peso danado. Prometo. Meio ponto. Para todo mundo, tá? Você vai passar outro trabalho? Valendo meio ponto. Meio ponto. No instante há manifestações, viu, professor? Falar em trabalho no instante há gente, manifestações. é um negócio... Então tomara que seja mais fácil que o outro. Eu faço o seguinte. Peraí, eu faço o seguinte. Eu vou passar um trabalho para vocês. Eu tenho ainda... Ixi, eu tenho menos de um minuto. Eu vou passar... Fazer o seguinte, menos de um minuto. O trabalho é o seguinte, para vocês fazerem, vocês grifarem as diferenças entre as tendências pedagógicas. Eu dou um ponto. Mas tem que fazer a coisa com bastante conteúdo. Beleza? Vai cair. Show? Show não. Dá para entregar quando? Não, vai fazendo. A data eu digo depois, tá? Eu acho que eu vou deixar esse ponto de mão. Meninas, vamos fazer manifestação, vamos